Estamos de volta com o Viva Saúde, hoje falando sobre labirintite e conversando com o Marcos Sodré, que é otorrinolaringologista. No bloco anterior falamos principalmente sobre a alimentação, o que é que pode ser feito para evitar as crises, né, de labirintite, as tonturas, o enjoo e até as dores de cabeça. Nesse bloco a gente queria falar um pouco sobre as formas de tratamento. O tratamento sempre é feito com medicação ou a gente pode ir por outros lados? Isso é fundamental, porque nós temos vários aspectos ou comentários. Primeiro, a prevenção. Então, ter uma vida com uma boa alimentação, banhos de sol quando for possível, 15 minutos por dia, né? Várias vezes na semana, tomar uma pontinha de sol por causa da vitamina, né? Alimentação saudável, bastante hidratação, tomar líquidos, porque muitas pessoas têm o hábito de passar o dia todo sem estar tomando líquido, sem estar tomando água, para estar hidratando, lubrificando. Então, esporte, vida ao ar livre, alimentação. Dependendo disso, a pessoa começou a sentir queixas e fez a consulta. Então, que a gente, além das orientações gerais, você pode ter tratamento de fisioterapia para o labirinto, que chama reabilitação labiríntica, ou fisioterapia para essa região do pescoço ou região cervical. Então você vai ter orientações de esporte, orientações de alimentação, caminhadas, tudo isso e fisioterapia. Se esse bloco não resolve, ou se a crise já se faz necessário entrar com remédios, vários remédios que existem para isso. Então você tem desde comprimidos que se usam uma vez ao dia, até remédios que você vai usar 3 vezes por dia, medicamentos em conjunto, 2, 3 tipos, porque tem crises muito fortes. Tem crises em que a pessoa chega a precisar ficar internado. Isso não é a regra. A regra é que o tratamento da fisioterapia e das medicações conseguem retirar as pessoas da crise. Quanto tempo dura? Não é rápido. Porque depende da pessoa, depende da crise, depende do grau de ansiedade. Tem pessoas super tensas, ansiosas ou com estresse por causa do dia a dia e que dificultam a recuperação. Tem pessoas que não têm aquele optimismo, não relaxa que eu vou ficar bem logo. Começa a ficar tão tenso que dificulta até a medicação chegar, vamos dizer assim, naquela região. Então, 3 dias, 7 dias, 10 dias, 20, vai depender do caso, vai depender da causa básica, vai depender das outras doenças que você tem. Vamos supor que você é uma pessoa que tem um glaucoma, como eu falei, uma gastrite, uma pressão alta, um problema vascular, um passado de AVC, né? Quais os outros fatores? O teu diabetes está alto, então como é que vai melhorar de uma tontura se uma glicose está lá em cima e a pessoa não faz um regime? Ou aquela pessoa que não quer tomar um medicamento para um colesterol triglicerídeo que está desarrumado, ou uma anemia. Então tem que ser um tratamento em conjunto das outras causas, que às vezes tem seus remédios específicos, e a medicação do labirinto, associada, volto a repetir, muitas vezes a uma fisioterapia. E essa fisioterapia é a forma de se voltar a ter equilíbrio? A estimular o equilíbrio, a reposicionar os cristais que a gente tem dentro do labirinto, vamos dizer assim, para uma posição de diminuir essa irritabilidade. Então existem manobras e exercícios dentro da especialidade da fisioterapia que são específicas, direcionadas para corrigir ou reduzir os sintomas da labirintite. Então tem uma série de medicamentos e de atitudes e de condutas que vão fazer com que a pessoa se recupere mais rapidamente. Então é importante esse detalhe, porque não é somente proibir um alimento, existe também um tratamento que vai facilitar essa oxigenação, essa redução da irritabilidade dentro do labirinto. E principalmente procurar um médico, né? Sempre estar sendo acompanhado por um médico. Vai depender da crise, vai depender da causa. Vamos supor que você fez uma viagem e foi para o mar, foi fazer mergulho, pegou carona de jangada, barco, e teve uma tontura naquele dia. Depois voltou para sua casa e com poucos dias melhorou. Isso nunca mais aconteceu? Não tem problema. Não tem problema. Uma coisa específica, isolada, vou fazer umas provas para um concurso, estou dormindo mal, estou gastando muita energia mental para aquilo, e passei mal, tive uma tontura, mas depois isso foi embora.
Não é o precisa caso. se preocupar. A partir do momento que aquela queixa começa a se reproduzir, começa a aumentar de intensidade, antes era rapidinho, já começa a ficar a tarde toda com tontura. Então aí já cabe uma procura de um profissional que possa ajudar a não deixar essa labirintite ir se instalando e chegar em uma crise. Então, doutor, quais seriam as principais formas de prevenção da labirintite? Na realidade é ter cuidado no seu dia a dia, como a gente destacou, alimento, atividade física, o seu ambiente, cuidado com esse tripé, né? Com a letra A, atividade física, alimentação e ambiente. A prevenção, exposição de ambientes com poluição sonora, usar o fone exagerado, estar toda vez um trio elétrico, aquela caixa de som muito alta, né? O seu ambiente de trabalho com impressora que faz muito barulho ou uma máquina, também ter cuidado para preservar mais essa parte auditiva. Esportes radicais, esportes que têm a chance de levar algum traumatismo nessa região, ter cuidado. Bomba, foguetão nessa época de São João que vai chegar, ter cuidado com isso. E também a parte de explosões, de treinar tiro ao alvo, né? Proteger o ouvido desses fatores, além do famoso cotonete, né? De quando for mexer ou quando for limpar o ouvido, evitar manipular lá dentro, para não dar um traumatismo e uma infecção externa, dar uma infecção no ouvido e voltar para atingir o labirinto. A interligação entre otites e labirintite. Então, é sempre bom ter cuidado com todos esses detalhes e, quando for necessário, procurar a ajuda de um profissional. Muito obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos. E você que esteve com a gente nesse Viva Saúde, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.